Oi pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser sobre a técnica de ELISA. A ELISA é uma sigla que vem do inglês, está escrito aqui embaixo o que significa, e traduzindo para o português, a palavra ELISA significa então ensaio imunoenzimático. Bom, a técnica de ELISA é uma técnica que ela é imunoenzimática, baseada na utilização de antígenos e anticorpos, e eles vão estar marcados com a enzima. E a partir daí, com o ELISA, ele é usado para fazer detecção, titulação e quantificação de substâncias de interesse biológico. E muitos testes de ELISA são usados atualmente, já foram usados no passado e atualmente também, para o diagnóstico de algumas doenças, como por exemplo o HIV. O ELISA, para ele ser considerado ELISA, como é um teste imunoenzimático, obrigatoriamente teremos que ter a enzima sendo trabalhada nesse teste. Se não tem enzima na parada, então não é um teste de ELISA. Geralmente o que a gente encontra são anticorpos, como a gente pode visualizar aqui, eu tenho aqui um anticorpo e esse anticorpo está conectado com a enzima é essa menor aqui. Mas existe a possibilidade de eu conjugar essa enzima ao antígeno também, que não seja um anticorpo. Mas aí são detalhes da técnica que quando vocês forem fazer teste de ELISA em algum lugar, vocês vão aprender realmente como é que faz a técnica de ELISA. Então, eu tenho que ter a enzima para ser chamada de ELISA. A enzima são de dois tipos, a peroxidase ou a fosfatase alcalina. Bom, e o que é necessário para fazer o ELISA? Existem algumas coisas importantes para que eu possa fazer o ELISA. O antígeno purificado, se no caso eu preciso detectar o anticorpo, por exemplo, quando eu faço o diagnóstico de HIV por ELISA, eu não faço a detecção do vírus, e sim do anticorpo que está na circulação sanguínea da pessoa que foi contaminada por HIV. Então eu sensibilizo a placa com o quê? Com antígenos do HIV. Caso o indivíduo tenha HIV, no sangue dele vai ter o quê? Anticorpos contra o HIV. E no teste de ELISA, quando eu pego o plasma desse cara, coloco na placa, esse anticorpo se liga lá. Ou ainda o anticorpo purificado. Esse anticorpo purificado, no caso eu queira detectar algo, um antígeno, uma citocina, por exemplo, que esteja na corrente sanguínea. Aí eu terei um anticorpo purificado, exemplo, um anticorpo anti-TNF, que é uma citocina. Sensibilizo a minha placa, então, com esse anticorpo anti-TNF, que é a citocina. O anticorpo anti-TNF, que é uma citocina. Coloco o soro da pessoa, o plasma, enfim. Se a pessoa tiver aquela citocina na sua circulação sanguínea, esse TNF, que é o exemplo, ele vai se ligar no anticorpo. E a partir daí eu faço o resto da solução, o resto das reações. Além disso, eu preciso de soluções padrões, como controle positivo e controle negativo. Isso aqui é muito importante, ter os controles positivos e negativos, porque como é que eu vou acreditar no resultado das minhas amostras se eu não tenho os controles? Então eu tenho que ter uma amostra que eu sabidamente saiba que ela vai dar positivo para aquilo que eu estou procurando, e uma amostra sabidamente que eu saiba que vai dar negativo. Porque aí, quando eu tenho o meu controle positivo funcionando como positivo e o meu negativo funcionando como negativo, desculpem, eu posso confiar nos resultados das amostras que serão plaqueados ali na minha placa de ELISA. Bom, além dos controles, eu preciso de uma placa de 96 poços, que é a plaquinha de ELISA, que ela é igual em qualquer parte do mundo. Depois vocês me cobrem quando a gente voltar para a aula, cara a cara, eu mostro a placa para vocês. Tenho que ter também, como eu falei antes, um anticorpo conjugado com a enzima, porque aí o teste de ELISA, como ele é imunoenzimático, eu tenho que ter essa enzima na parada, ou fosfatase alcalina ou peroxidase. O substrato da enzima, para ela reagir no final, e o substrato, quando em contato com a enzima, ele faz uma reação colorimétrica, muda de cor. Só que só pela mudança de cor o meu olho não consegue falar a quantidade que eu tenho ali, não dá para quantificar. E também às vezes não dá nem para falar se tem ou não, porque o olho humano ele não é que nem uma máquina. Então por isso tem que ter o leitor de ELISA. Aí eu ponho a minha placa nesse leitor de ELISA e a partir daí eu consigo ter um
valor numérico para poder ter a formação dos gráficos. Essa aqui é a placa de ELISA, que quando a gente voltar eu mostro ela para vocês. Eu tenho uma placa dessa para mostrar para vocês. Tem 96 pocinhos. E aqui nós temos os tipos de ELISA. Logicamente que a técnica de ELISA sofre algumas variações de acordo com o que você procura, mas o que a gente vai ver hoje é o basicão, tá? O básico do ELISA. E quando vocês forem, se é que vocês vão trabalhar com ELISA em um futuro, e no laboratório de pesquisa ou de análises clínicas, vocês vão saber em detalhes como funciona a técnica, além desses dois exemplos que eu vou dar para vocês. Então, convencionou-se em chamar de ELISA direto, esse ELISA onde eu tenho os anticorpos aqui no fundo da placa, ó. Aqui é um pocinho visto de lado, sabe aquela placa de 96 poços? Eu peguei dois pocinhos, esse aqui é o pocinho 1 e esse aqui é o pocinho 2. Esses dois pocinhos, então, são dois da placa de 96. Nesse primeiro, eu sensibilizei a placa com anticorpo, porque no caso eu quero procurar o antígeno, lembra? O exemplo foi o TNF. E aqui é o ELISA indireto. Então, no ELISA indireto, eu sensibilizo a placa, ao invés de anticorpo, eu sensibilizo a placa com o quê? Com antígeno. Então, no caso, se eu quero descobrir se um paciente tem HIV, o que é que eu pego? Eu pego o sangue dele, quer dizer, sangue completo não, né? Só o soro, e jogo aqui dentro. Se ele é um paciente que tem HIV, ele vai ter o quê? O anticorpo anti-HIV. Consequentemente, o anticorpo dele, ó, vai se ligar aonde? No antígeno do HIV que eu sensibilizei a placa. E a partir daí eu continuo a reação. Então, o basicão do ELISA é ELISA direto, que pode ser chamado de sanduíche, e o ELISA indireto para detecção de anticorpo. Beleza? Vamos continuar. Aqui vamos falar primeiro do ELISA direto. Então aqui está um pocinho, e esses anticorpos aqui, ó, que estão em azul, na placa toda, eles estão indicando a sensibilização da placa. A primeira coisa que a gente vai fazer, quando peguei a placa de ELISA, abrir da embalagem, vai ser o processo de sensibilização dessa placa. E como é o ELISA direto, ELISA sanduíche, então eu estou sensibilizando a placa com esse anticorpo primário. Porém, quando eu faço essa sensibilização, existem alguns pontos no fundo da placa e do lado também, né, do pocinho, que não foram totalmente preenchidos com essa sensibilização inicial com anticorpo. Então, para evitar que qualquer outra coisa se ligue à placa, ao meu pocinho, eu vou fazer um processo que é chamado de bloqueio. Esse bloqueio é feito sempre após a sensibilização. E o bloqueio vai ser com uma proteína irrelevante, com uma proteína que não vai fazer diferença para a gente, em uma alta concentração. Então eu vou usar, por exemplo, leite desnatado, albumina bovina, gelatina, soro fetal bovino, entre outras. Mas o que a gente mais usa mesmo é o leite desnatado. Sabe aquela latinha de leite molico que vende no supermercado? A gente faz uma solução de 5 microgramas por ml, e a partir daí a gente faz a sensibilização. Então essa estrelinha está desenhada aqui em amarelo, ó, nesse slide, indica que eu estou bloqueando os sítios reativos da placa onde poderiam ligar outras coisas que não me interessam. Então por isso que eu uso uma proteína irrelevante, no caso leite, albumina, gelatina, etc. Tudo bem? Então o primeiro passo foi o processo de sensibilização da placa, que eu sensibilizei com aquele anticorpo, cujo qual eu quero achar a minha citocina, por exemplo. No nosso exemplo, eu vou continuar com TNF. E na sequência eu fiz o bloqueio com a proteína irrelevante. Após o bloqueio, eu coloco a minha amostra, que seria o soro, né, da pessoa, ou um sobrenadante de cultura, caso eu esteja cultivando células e queira saber se aquela célula está produzindo aquela citocina, eu posso também colocar um sobrenadante de cultura de célula, que no caso eu tenho proteínas, ou melhor, ou citocinas que não são específicas para esse anticorpo, tanto é que elas ficam no sobrenadante, ó. E as específicas, elas ligam aonde? No anticorpo, né? Se eu estou procurando TNF no nosso exemplo, então o que está ligado aqui no anticorpo é TNF. Tudo que não for TNF, na lavagem, vai cair fora da reação. Um passo muito importante que eu esqueci de falar são as lavagens, né?
Toda vez que eu faço uma incubação, por exemplo, coloquei o anticorpo primário para fazer a sensibilização da placa. No final de 2 horas ou 12 horas, depende muito do protocolo, eu faço uma lavagem. A lavagem sempre é feita com PBS, que é um tampão fosfato, e um detergente, no caso é o Twin 20. Esse Twin é a 0,05% a sua concentração. E aí toda vez eu faço essa lavagem. Então, fiz a sensibilização, lavagem. Coloquei o bloqueio, por exemplo, leite, depois do leite, lavagem. Ou seja, cada coisa que eu vou incubar na sequência, antes de colocar essa coisa que eu vou incubar, eu faço uma lavagem com essa solução de PBS a 0,05% de Twin. Bom, então estão aqui a minha plaquinha, né, com os anticorpos primários, que são esses azuis. A citocina já grudou aqui, o exemplo, tá? O nosso exemplo é o TNF. Faço lavagem, tudo que não era específico para esse anticorpo, na lavagem ele cai fora. E aqui eu tenho apenas o que? Ficou o anticorpo primário, né? Aqui, né? No nosso desenho aqui só são 2, mas se tivesse concentração maior de TNF, obviamente que eu iria encher mais os meus anticorpos aqui. Então ele detectou aqui a presença de TNF, tem as estrelinhas aqui representando o bloqueio, né? Como a gente viu antes. Estou falando bem pausadamente para ver se vocês vão entendendo como funciona tudo isso. Bom, na sequência, nós colocamos o quê? Um outro anticorpo. Esse anticorpo, então, vai ser um anticorpo secundário, que é esse aqui. Para quê? Para que ele ligue também no TNF. Então, o anticorpo primário é esse, de baixo, que eu fiz a sensibilização. O anticorpo primário anti-TNF. E o anticorpo secundário também é um anticorpo anti-TNF, porém contra um epítopo diferente. E esse anticorpo está, então, conjugado com uma enzima. Essa enzima, que pode ser a peroxidase ou a fosfatase alcalina, elas vão reagir quando eu colocar o substrato. Então, ó, anticorpo primário, que é o que está na base da placa, coloquei o soro, que é o verdinho, que o nosso exemplo é TNF, e coloquei o anticorpo secundário, que é esse anticorpo conjugado com a enzima. Na sequência, vamos colocar o substrato da enzima. Para a fosfatase alcalina, eu tenho esses 3 aqui, ó, substratos da enzima. Logicamente, não precisam decorar esses nomes todos. E no caso da peroxidase, eu tenho esses outros 3 aqui, que são substratos da peroxidase. Bom, então, quando eu coloco o substrato da enzima, ele vai revelar e vai ter uma reação. E essa reação vem pela degradação enzimática, vão dar origem a produtos solúveis coloridos. E aí, quando você olha a placa, ela muda de cor. Nós teremos uma aula prática de ELISA. Se tudo correr bem, nas próximas semanas vai dar certo a gente fazer uma aula prática. E na aula prática eu volto a explicar isso e vocês vão ver na placa de ELISA, no laboratório, a mudança de cor. É bem interessante isso. Então aqui, ó, eu coloquei, aqui não está muito bom esse slide, mas aqui a cor da solução aqui, ó, que está nesse pocinho, está de uma cor. E se eu olhar aqui, ó, do outro lado, essa cor está um pouco mais intensa, mais escuro. Quer dizer que está tendo esses triângulos aqui, ó, estão entrando em contato com a enzima, aqui, ó, os triângulos entrando em contato com a enzima, que é o substrato. E aí, como vai tendo a degradação enzimática, vai mudando de cor e vai ficando, aqui nesse exemplo, um pouco mais escuro. Bom, na aula prática vocês vão entender um pouco melhor isso aí. Mas eu acho que está claro, né? Bom, vão anotando as dúvidas para vocês me perguntarem em forma de pergunta, ou depois a gente faz uma videoconferência para vocês irem tirando as dúvidas ao vivo comigo, tá bom? Bom, ELISA indireto agora. O princípio é basicamente o mesmo, gente. A diferença qual que é? É que no ELISA direto a gente tinha sensibilizado a placa com o quê? Com anticorpo primário para catar alguma coisa na corrente sanguínea ou sobre a anticultura. E o exemplo que a gente deu foi citocina. Aqui no ELISA indireto eu vou sensibilizar a placa com o antígeno. Para quê? Para depois eu colocar o plasma. Se esse plasma tiver um anticorpo contra isso que eu sensibilizei, ele vai se ligar aqui. E quando ele se liga aqui, a gente segue as reações. Estou desenhando anticorpos aqui. Ó. Os anticorpos vão se ligando aqui. E aí, depois a gente coloca um anticorpo anti-anticorpo para fazer a detecção. Mas vamos no passo a passo, só para vocês entenderem. Então aqui, a primeira coisa que eu faço no ELISA indireto. Lembra que o direto eu fiz o processo de sensibilização com anticorpo primário para detectar o TNF?
Aqui é diferente, eu não vou detectar citocina, eu quero detectar a presença de anticorpos, de imunoglobulinas. Então eu faço a sensibilização da placa inicialmente com o antígeno. Então sensibilizei com o antígeno. Aí na sequência, espera, cada protocolo é de um jeito, tem sensibilizações que duram 2 horas, 12 horas, enfim. Aí vai de acordo com o protocolo do laboratório para fazer aquele ELISA. Aí feita a sensibilização, eu faço a lavagem da placa com aquele PBS Twin 20 a 0,05%. Na sequência, faço a mesma coisa, coloco uma proteína irrelevante para fazer o bloqueio, olha aqui as estrelinhas, né? Justamente para que nada mais ligue ali. E na sequência eu vou colocar o soro. Então o soro vai ter o quê? Vários anticorpos. Ah, professor, é só soro que usa? Não, se eu estiver fazendo uma cultura de células B e eu quero saber se aquelas células B estão produzindo determinados tipos de anticorpos, então eu posso pegar o sublinhadante de cultura de célula B. Mas geralmente o que é feito no diagnóstico é soro de paciente mesmo. Então eu coloco o soro do paciente na placa e nós vemos que eu tenho anticorpos que estão se ligando à placa, ó, aqui, e anticorpos que se ligaram aqui aos antígenos na sensibilização, e vários outros anticorpos que não se ligaram, estão vendo? Porque eles não são específicos para esse antígeno. Então, na lavagem, esses anticorpos caem fora. Então, ó, fez a lavagem lá com o PBS Twin, os anticorpos inespecíficos vão embora. Apenas os anticorpos específicos para esse antígeno que vão ficar. Então, por exemplo, um teste de HIV é feito desse jeito. É um teste de triagem. Você sensibiliza a placa com antígenos do HIV. Aqui, por exemplo, digamos que aqui sejam os antígenos do HIV. Aí eu pego um paciente que eu tenho suspeita que está com HIV. Então eu faço aqui um teste de ELISA de triagem. Aí coloco o soro do paciente na placa. Se é um paciente que tem HIV com ele, no corpo dele, ele vai ter o quê? Anticorpos. Então os anticorpos estão aqui, ó. Então deu positivo. Então o anticorpo ligou aqui. Só que esse anticorpo não é um anticorpo que eu comprei lá que vem com enzima, é um anticorpo da pessoa. Então não tem enzima. Então como é que a gente faz para fazer o diagnóstico disso? Tem que ter a reação enzimática, lembram? Então para que isso aconteça, eu vou colocar então um anticorpo, anti-anticorpo, e se esse sim conjugado com a enzima. Então aqui de novo, ó. Então aqui desse lado aqui, eu tenho a sensibilização com antígeno. Aí eu coloquei o soro, tem um anticorpo, ele se ligou à placa. E na sequência eu estou acrescentando o anticorpo conjugado com a enzima, que pode ser peroxidase ou fosfatase alcalina. E aí é um anticorpo, esse rosa aqui, ele é um anticorpo anti-anticorpo. Ele não é um anticorpo anti-HIV. O anticorpo anti-HIV está onde? No soro do paciente, foi o que grudou no fundo da placa. Aqui é um anticorpo anti-anticorpo e conjugado com a enzima. Na sequência, eu coloco o substrato da enzima, vai ter a reação colorimétrica, muda de cor, e eu tenho o resultado então como um positivo. Então, o objetivo do ensaio de ELISA é a quantificação ou a verificação da presença de um antígeno ou de um anticorpo, substâncias biológicas nas amostras. E as vantagens do ELISA é que ele possui uma alta especificidade, né, porque a gente sabe que o anticorpo ele só vai se ligar onde realmente ele tem que ligar. A sensibilidade que também é alta e é relativamente rápido de fazer. E outra coisa que é bem legal também, tem a possibilidade de realizar vários testes em apenas uma placa de uma só vez, já que a placa tem 96 poços, né? Algo que é importante que eu não falei também é fazer a reação sempre em duplicata ou em triplicata. O que é isso? É usar 3 pocinhos da placa para colocar a mesma amostra. Porque quando eu levar essa placa para o leitor de ELISA, eu vou ter um erro mínimo. Eu vou ter 3 pocinhos indicando valores parecidos, onde eu posso fazer uma média, do que fazer uma réplica apenas. Colocar, por exemplo, um pocinho por amostra. Então, se eu colocasse um pocinho por amostra, uma amostra ali no pocinho apenas, esse resultado não seria tão confiável, porque não teria um pocinho duplinha com ele para fazer a comparação.
Então, o ideal é que eu faça pelo menos em duplicata, ou seja, eu pego 2 pocinhos e coloco a mesma amostra ou em triplicata ou em quadruplicata. Vocês entendem, quanto mais réplicas eu fizer, mais confiável fica o meu resultado, porque eu estou repetindo, mesmo que seja na mesma placa, eu estou repetindo a mesma amostra em 4, por exemplo, em quadruplicata ou em triplicata. Então, o resultado que vier ele é muito mais fidedigno, muito mais confiável do que fosse apenas um pocinho para cada amostra. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso. Vamos ver se a gente consegue se reunir em alguma sala de videoconferência para tirarem as possíveis dúvidas. Ou, caso vocês queiram, podem me escrever no próprio vídeo para me tirando dúvida ou por e-mail, enfim. Tá bem?